Salve Populo! No vídeo de hoje eu vim trazer agora a organização das legiões romanas depois das reformas do Gaius Marius. Eu estou trazendo esse assunto como a segunda parte da série sobre as legiões romanas e por que elas eram tão superiores aos outros exércitos da época. E também porque é um grande complemento porque a gente falou da logística no primeiro vídeo. Eu acho muito importante a gente tratar esses assuntos, porque talvez algumas pessoas perguntem assim, o que eu quero saber dos exércitos romanos, né? Mas é muito importante a gente saber, porque é a base, né? É de onde veio muito do que a gente tem hoje. Então, como vocês vão ver hoje, mesmo a organização, ela se dá em vários níveis, então é a base das hierarquias militares de hoje em dia, porque até aquele momento era muito mais rudimentar. E os romanos foram aprimorando, por isso que viraram a máquina de guerra que eles se tornaram. Mas antes de começar o vídeo, lembra que se você gostar do assunto, gostar do vídeo, quiser dar uma força aí pro canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha com quem você achar que deve, quem achar que gosta desses assuntos e que possa aprender alguma coisa. E deixa nos comentários se isso te for útil ou se tiver alguma coisa para acrescentar também, alguma crítica, alguma sugestão. Vamos lá para o vídeo de hoje. Após as vitórias romanas contra Cartago, contra Macedônia, os gregos, os seleucidas e outros, o exército republicano já estava ficando defasado, com falta de homens e um sistema que não estava mais tão funcional. Nos anos 130 a.C., Gaius Marius viu o surgimento de uma nova ameaça ao norte, os celtas, que ficaram conhecidos como gauleses. Percebeu que eram necessárias reformas no exército. Após algumas derrotas, principalmente a Batalha de Aráusio, que um exército de 80.000 romanos foi destruído, isso ficou bem claro. Até aquele momento, os exércitos romanos eram compostos por cidadãos romanos, que eram aqueles ricos que tinham que demonstrar as posses deles. Então eles tinham que ter uma casa valorosa, muitas posses, de uma forma geral. E, principalmente, eles tinham que conseguir se fornecer o próprio equipamento. Então tinha que comprar armadura, as armas e etc. Isso diminuía muito o número de homens disponíveis para serem recrutados, né? A primeira medida do Gaius Marius foi acabar com isso, permitindo que os homens comuns pudessem também entrar no exército, de forma que aumentou muito o manpower, que é o termo que a gente usa, que é a população recrutável, ou também a gente pode chamar de reserva. E como a população pobre não tinha perspectivas de ter uma vida boa, muito menos de conseguir fama e glória, eles correram para se alistar. O Estado passou a fornecer o equipamento e pagar um salário estável, assim transformando guerreiros em soldados profissionais. Anteriormente, os exércitos eram dispensados depois das campanhas, mas com as reformas, o soldado servia geralmente 16 anos, em média. Roma passou a ter um exército permanente. Então, além de diminuir o tempo de resposta a alguma ameaça externa, aumentou muito a qualidade do exército, já que os soldados eram treinados e ficavam mais experientes, sem ter que treinar do zero toda vez que fossem sair em campanha. A contrapartida é que os cidadãos romanos passaram a ter uma participação muito menor nos exércitos romanos. Mas o que isso quer dizer? Enquanto os cidadãos eram mais leais ao Estado romano, né, ao Senado e tudo mais, por conta que eles eram assim politicamente ativos, eles tinham pretensões políticas e etc. Os mais pobres, a população comum, não tinha essa pretensão. E como quem pagava o salário deles eram os generais, ele tinha falado que é o Estado, né? Mas é o Estado representado pelo general, entendeu? E como eram os generais que pagavam, eles eram leais aos generais. E isso abriu espaço para muitos dos problemas que os romanos enfrentaram no futuro deles. As mudanças também afetaram as táticas empregadas em campo de batalha, mudando o antigo sistema manipular, né, as triplex assis, que vão ser abordadas no futuro, pelas coortes, assim como transformou as três linhas distintas dos astati, os príncipes e os triarii em três linhas uniformes. Enquanto o manípulo antigo tinha geralmente 120 homens, a coorte tinha 600 homens, que era composta por 6 centúrias, que por sua vez eram compostas por 10 contubernium. Em cada coorte, apenas 480 eram combatentes, sendo outros 120 servos, escravos ou pessoal de apoio como os engenheiros militares. A centúria era composta por 100 homens, 80 combatentes e 20 não combatentes, comandados por um centurião. Não havia um comandante específico para cada coorte, então a gente não sabe se era na verdade um dos centuriões, o mais antigo, o mais velho, ou se eram os 6 em conjunto.
não se sabe exatamente como que funcionava. As centúrias eram divididas ainda em menores frações chamadas contubernium, formadas por 10 homens, 8 soldados e 2 não combatentes, que eram comandados por um decanus. Uma legião era formada por 10 coortes, totalizando 6.000 homens, 4.800 combatentes e 1.200 não combatentes, como vocês já entenderam a proporção, né? 1.200 não combatentes pode parecer muita coisa, mas a gente tem que lembrar que não é só na linha de frente que se faz a guerra. Esses homens de apoio trabalhavam com a logística, né? Então, cuidar dos animais, fazer comida, abastecer todos, fazer manutenção. Tinha também os que trabalhavam com a armaria, né? Então, ferreiro, por exemplo. Tinham também os que construíam as edificações e fortificações. Essas e muitas outras funções que sem as quais o exército não conseguiria lutar propriamente na linha de frente. A cavalaria que era empregada pelos romanos anteriormente era bem pouco numerosa, o que não tinha problema quando eles estavam lutando contra os pequenos reinos da Itália, no início do reino do Império. Mas conforme eles começaram a lutar contra inimigos maiores e mais preparados, isso foi um grande problema. E como os romanos não tinham muita identificação com a cavalaria, eles passaram a contar com seus aliados, que tinham bons e muitos cavaleiros, assim como incorporavam soldados desses aliados, como os auxilia. Só para dar um exemplo, o próprio Júlio César usou, em sua maioria, na campanha da Gália, cavaleiros germânicos, mas os romanos também usavam frequentemente os famosos cavaleiros numídeos, que eles eram muito famosos pela habilidade em equitação que eles tinham. Vários povos serviram como auxilia nos exércitos romanos por toda a sua existência, desde os arqueiros cretenses, que eram famosos na antiguidade pela sua habilidade, a serviço de logística aqui. E os atiradores baleares, os guerreiros hispânicos e germânicos também. Meu, é impressionante, é sempre que eu vou gravar os vídeos que vem tocar campainha aqui, velho. Impressionante. Aliás, acabei de ter a ideia, acho que dá pra fazer uma série se vocês quiserem, falando sobre alguns desses povos que foram importantes auxiliares para as tropas romanas. Tem alguns muito famosos, além desses que eu já falei. Em alguns anos, o Marius conseguiu alcançar o efeito desejado com os exércitos. Conseguiu o efeito desejado com as legiões se tornando um exército profissional, permanente, de elevada qualidade, retendo a experiência com soldados veteranos, tornando-se no exército mais eficiente da antiguidade, conseguindo conter as ameaças que se apresentaram naquele momento, potencializando a conquista da maior parte do mundo conhecido por eles nos séculos seguintes. Aí vocês devem estar falando, tá, beleza, ele estava mais organizado, e daí? A organização é uma coisa assim imprescindível no campo de batalha, ainda mais na antiguidade, que você não tinha como ter uma comunicação tão direta entre todos e muitas vezes era só sinais visuais que você conseguia ter assim informação de onde estavam os seus aliados, suas tropas. Então, a organização é uma coisa crucial, tanto que às vezes até os próprios romanos em algumas ocasiões acabavam matando os próprios soldados por conta que você não tem como ver direito, né? Mais precisamente, você ter uma organização melhor, você consegue movimentar mais adequadamente suas tropas em campo de batalha. Porque pensa comigo, se você tiver só um blocão, você não consegue mudar muito aquele blocão. Você consegue no máximo falar para virar um pouco aqui, virar um pouco ali, mas só. Agora, se você tiver vários blocos pequenos, você consegue, por exemplo, destacar um e fazer uma manobra. Então, o que importa é que você consegue manobrar adequadamente como você precisar essas tropas. Tanto que até a utilização das legiões, das coortes no caso, né, na legião, ela era justamente assim. Ela não era uma linha única, como se imagina. Tô colocando aqui na imagem para vocês verem, mas ela era intercalada. Assim, abrindo espaços nas linhas inimigas, porque geralmente eram um blocão só, para vocês entenderem. Além da mobilidade, a manobrabilidade, você tem um controle, uma noção da situação mais adequada. Além de terem muitas outras coisas mais profundas, como por exemplo a existência de um plano de carreira que motiva um soldado a ser mais assíduo na batalha também, né? Mas isso a gente pode deixar para um outro momento. E isso é tão relevante, o que é engraçado é que demorou muito tempo depois para aparecer alguma organização próxima do que foi o exército romano nesse sentido. Na Idade Média serem assim organizações muito mais simples e não tão eficazes, vamos dizer, né? Mas é que organizações assim são muito complexas de serem implementadas, né?
que realmente só o Império Romano, no caso antes era a República ainda, né? Mas só Roma conseguiria implementar naquela época. Talvez um ou outro pudesse algo parecido, como por exemplo Cartago, mas não foi o caso. Mas só para vocês terem uma comparação, os exércitos bárbaros, claro que aqui eu estou generalizando, é uma coisa muito de povo para povo, alguns eram assim, outros não, mas só para vocês terem uma noção, geralmente era muito mais simples, por exemplo, uma família sendo liderada pelo chefe da família, no caso, os guerreiros dessa família, né? Que estavam sob comando de um chefe de clã, unindo as famílias desse clã, que estavam sob comando de um líder tribal, né? Juntando todos os clãs dessa tribo. É que a gente falando tribo, parece que pode ser uma coisa pequena, mas principalmente nesse caso eram tribos grandes, né, juntando milhares de pessoas. E o que aconteceu algumas vezes contra os romanos era uma confederação de tribos para enfrentar os romanos. Mas aí eles podiam também ou ser um conselho de todos os líderes tribais, ou eles escolhiam um líder para todos. Mas vocês entendem que é uma organização muito mais relativa, muito mais aleatória do que os romanos, né? Porque quantos guerreiros tinha uma família? Uma família podia ter 5, outra podia ter 10, vamos supor. Não dá pra saber. E na Idade Média ficou muito mais próxima disso também. Não tinha tanta organização. Em alguns momentos se conseguiu fazer algo parecido, mais ou menos, não exatamente, mas geralmente era algo muito parecido com essa dos bárbaros, que eu acabei de falar, ficando geralmente um barão que estava sob comando de um conde, que estava sob comando de um duque e esse do rei, né? Mas quantos guerreiros tinham um barão? Em um feudo um tinha X e outro 2X, então isso impedia bastante uma organização mais eficaz dos exércitos e assim manobras mais elaboradas. Eu não vou saber precisar exatamente quando que eles começaram a olhar novamente essa estrutura hierárquica. Mas eu acredito que foi após o Renascimento, quando foi que eles conseguiram rever várias coisas que tinham da antiguidade, né, que eu não encontrei nada nas minhas pesquisas falando sobre isso, mas eu acredito que seja. Pode não ser, mas eu tenho certeza que foi, no mínimo, no fim da Idade Média, que até então eles não tinham tanta estrutura organizacional, militar, e que isso veio vindo até hoje, e a gente tem uma estrutura bem parecida com o que era aquilo. Pelo menos você entende muito bem a ideia, que é exatamente a mesma. Claro que até por conta da dimensão dos exércitos hoje em dia, a gente tem muito mais divisões, né, assim, muito mais patentes, mas a origem é essa. E é interessantíssimo a gente pensar que faz 2000 anos que se criou isso, e é um fundamento fundamental, né, que é assim, é importantíssimo para os exércitos não só de hoje, mas de todas as épocas. Tanto que a gente pode ver que a falta de uma organização dessas afetou muitos exércitos. Não sei se ficou muito claro isso que eu quis dizer agora, né, tudo, mas espero que vocês tenham entendido. Assim, a ideia é que é extremamente importante a gente entender como funcionava o exército romano, porque isso reflete muito os exércitos de hoje em dia. Então, você entendendo como era, a gente consegue entender como funciona hoje. Claro que com muita coisa nova, né, muita tecnologia diferente, mas os fundamentos são basicamente os mesmos. Agora, chegando ao fim de mais um vídeo, eu quero agradecer vocês que assistiram até aqui, lembrando que é extremamente importante que vocês deixem um like, comentem, compartilhem, além de se inscrever, né? Porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele mostra para mais pessoas. E como eu não estou ganhando um tostão com isso, eu estou fazendo por gosto, eu espero que chegue o máximo de pessoas possíveis para ajudar a informar mais gente o que for possível, como eu acabei de falar. E então eu peço para vocês não esquecerem de deixar o like, tá? Tudo isso que eu já falei, que eu falei no começo também. E é sério, gente, comenta aqui embaixo se você achar relevante alguma coisa que eu deixei passar, ou que você saiba que eu não sei. Qualquer coisa que for importante que você achar, comenta aí embaixo, por favor. E espero que vocês gostem desse vídeo e até o vídeo que vem.